Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, dia 21 de julho de 2026, uma terça-feira, onde eu estou produzindo o meu ensaio referente ao dia solar, meu dia solar, 22.698. Portanto, são faltantes 2.869 dias solares para o cumprimento da jornada do TENEB 25567. Nesse movimento do meu processo de individuação, na função, é claro, de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se, antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom, é preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa entrega de cunho psicofilosófico volta-se para o projeto TENEG 20. Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma caminhamos. Por uma outra fase do projeto Conhece a ti mesmo, TENEG 25567. Agora, num movimento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma, entendida aqui no Tempo Negativo 25567 como a psique, exatamente fazendo um desdobramento, que a gente entrega diariamente lá no Instagram e no Facebook, exercícios forjados no laboratório do Stula Charira, com base exatamente na terapia para a psique. É muito legal a gente ter produzido isso, em primeiro lugar, e em segundo, estar tendo a oportunidade de fazer essa entrega, sem nenhum tipo de avenção à percepção de algo. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é te entregar. Então, apresentamos o despertar da consciência. Esse ensaio é poderoso. Presta bastante atenção, porque esse ensaio é poderoso. Da personalidade herdada ao self. Olha que legal. Essa é uma discussão que vai nos acompanhar nessa continuidade da jornada, Que é aqui que, nesse movimento desse ensaio, e que a gente está acabando, por assim dizer, de... sabe quando você está fazendo uma construção, e nessa construção, você já preparou todos os procedimentos nos alicerces,
Então, os alicerces estão montados, né? Mas precisa ter algo, né, acima desse alicerce, né, que vai fazer o suporte, né? E esse ensaio é exatamente essa camada que a gente pode chamar de básica, né? Fazendo um remote, né, ao Stula Charira, né? Que o Stula Charira nada mais é do que uma representação, né? Vamos chamar assim, né? Imagética, né? De outras doutrinas, cujo ponto de ligação desse Stula Charira com o todo nada mais é do que o chakra básico, o chakra raiz. Olha que legal, cara. Então a gente está pensando exatamente, né, nesse ensaio aqui, né, que ele vai obrigatoriamente, né, dentro de um processo que nós aqui numeramos, né, é o nosso ensaio 113. 114, deixa eu ler de novo. É o nosso ensaio 114. Ou seja, o nosso terceiro livro, né, porque a gente tem um carinho, né, pela essência do 38, né, que é o 3.1 e o 8, né, que vão estigmatizar o 11, né? Então, todas as nossas produções ensaísticas, né, a gente separa de 38 em 38 e forma um livro, né? Então, eu estou formando hoje, eu não, né, essa consciência, né, que me ampara, né, juntamente com a minha estrutura superior, né, vamos dizer assim, né, elencada basicamente pelo self aqui, né, o terceiro livro, né, do Tempo Negativo 25567. Então isso é muito, muito, muito legal, né, da gente pensar, né, e aí não só deixando no mundo imagético, né, como a gente alerta aqui, né, que as nossas entregas serão muito mais imagéticas, né, voltadas aos olhos da alma. A gente consegue escrever, formatando a materialização e depois verbalizar, fazendo a entrega, né, para o universo, né? Estamos entregando para o universo, né? Não estamos entregando para você que por um acaso está nos ouvindo. Entregando para o universo. Se fizer sentido para você, opa! O universo foi esse elemento que fez a sincronicidade. Não fomos nós. Não temos mérito nenhum por isso. A nossa produção é o que a gente pode. E, mais uma vez, né? Couve e Sivananda é o que a gente faz, né? É o nosso hábito. E assim vamos. O ser humano nasce dentro de uma teia de símbolos, expectativas, medos e crenças que antecedem sua própria existência. Antes mesmo de aprender seu nome, já recebe uma história, uma cultura, uma família, uma religião, uma ideia de sucesso que é extremamente ruim e um modo esperado de viver. Nada disso é necessariamente falso. Apenas não foi escolhido conscientemente. Durante grande parte da vida, a personalidade identifica-se com essas estruturas, acreditando que elas constituem sua verdadeira identidade. O que nós chamamos aqui, né, do estudo do movimento das divindades astrais planetárias, né, que dentro da liturgia mundana, né, é chamada de astrologia, chamaria esse primeiro movimento de expressão da personalidade. Jung
o reconheceria como identificação com a persona. O hermetismo o descreveria como o estado daquele que ainda vive sob as forças da matéria. O despertar não consiste em rejeitar o mundo, mas em iniciar um diálogo consciente com ele. Não existe um instante definitivo em que alguém acorda. Não existe. Apesar de estar aí, diretamente relacionado nesse meio, que nós aqui também transitamos, nesse meio extremamente líquido, porque são tantas as informações que acabamos por nos perder. Então, existe todo um contexto, mostrando que a grande maioria vamos dizer assim, se não a totalidade, desses seres existentes, encontram-se de uma certa forma, em sono profundo. Olha que legal! Mas isso é muito legal. Por que isso é muito legal? Porque, inevitavelmente, essas consciências que estão explorando isso já conseguiram fazer algum tipo de percepção. Então, eles entendem que dentro desse mundo que a gente vive, aí não é culpa de ninguém, de forma nenhuma, não estamos aqui levantando nenhuma bandeira contra nem a favor, estamos só fazendo comentários, Então se sentem super, hiper à vontade, de fazer uma entrega e falando, pô, cara, olha só, você está dormindo, pô, se você não fizer isso, você vai continuar dormindo. E inevitavelmente, essas consciências mundanas, que hoje extremamente liquefazes, por todas essas informações que permeiam, a todos, acabam, de alguma sorte, levantando bandeiras. Aqui nós não estamos levantando, estamos fazendo única e exclusivamente como está no nosso histórico, como está na nossa carta que escrevemos e se encontra dentro do canal, que seria uma carta de... Não é uma carta de nascimento, é uma carta que nós entregamos, que entendemos que é a nossa base de poder questionar tudo. E não estamos, como falamos anteriormente, levantando bandeira, condicionando, faça isso, faça aquilo, de forma alguma. A nossa proposta única e exclusivamente é entregar. Então, dentro dessa discussão que a gente acabou de levantar, sobre o acordar ou estar dormindo, a consciência expande-se em sucessivas iniciações. Cada crise, perda, encontro, sincronicidade ou trânsito astrológico rompe uma camada da identidade antiga e convida a uma nova compreensão de si. Aquilo que chamamos de sofrimento frequentemente representa o atrito entre a vida que herdamos e a vida que deseja emergir. O verdadeiro buscador, que nós aqui utilizamos exatamente esse centílico, porque nós nos entendemos como tal, por primarmos por um processo de estudo, esse processo de estudo nada mais é do que uma busca interna nossa para, vamos dizer assim, uma conscientização de todo esse movimento que se encontra ao nosso entorno, com a nossa capacidade de gerar algum tipo de contribuição ou de aprendizado nesse movimento. Então o buscador, o verdadeiro buscador, deixa de perguntar: como devo viver? Essa é uma grande pergunta que está em... Se eu não falhar numericamente, está em 100% dos processos analíticos, psicológicos, psiquiátricos, psicanalíticos. Por quê? Porque todos querem o manual. O que eu devo fazer agora? Mágico, né?
Eu particularmente acho isso mágico, mas respeito. Por quê? Porque como acabamos de fazer a leitura, existem processos de iniciação que não estão linearmente elencados. Eles vão obrigatoriamente, né, fazendo encadeamentos, né, iniciativos, inevitavelmente. Então, o verdadeiro buscador deixa de perguntar como devo viver para investigar, isso que é legal, né? Quem em mim, porque o buscador entende, né? O buscador entende que ele é passageiro. E aqui está a nossa base, né? A nossa raiz. Né? Ele é passageiro. Eu, você e todos esses que por um acaso sincronisticamente possam nos assistir, somos passageiros. Não somos, vamos chamar assim, temporais, porque eternidade não existe. Eternidade não existe. Existe exatamente, vamos dizer assim, uma diluição do tempo. Pois bem, para investigar, quem em mim deseja viver através dessa experiência? Aí você pode, não sei, né, talvez, né, pensar, mas vem cá, mas quantos nós somos? É legal pra caramba, muito bacana de você perguntar. Eu poderia falar assim, ó, rasantemente, que cada um de nós somos 7. Mas 7 o quê? 7 corpos, cara. 7 corpos. Ah, mas esses 7 corpos, cada um deles tem uma consciência? Não. Não obrigatoriamente, mas cada um deles tem uma elementaridade que permeia, complementa a cada um dos outros. E, inevitavelmente, chegando no ápice, né? Porque esse ápice é o Adi temporalis monádico, né? Que é Atma e Budi. Esse é o primeiro movimento centelhar, né? E depois, por uma necessidade, vamos chamar assim, né? Porque a gente ainda não tem ainda a capacidade de conhecimento suficiente para podermos entender, né, a necessidade da formação do Manás, né? Mas a gente consegue pensar, né, que o Manás nada mais é do que essa estrutura que vai acompanhar a centelha divina, né, que é a mônada, em todo o procedimento, né, de exercício. E ele vai fazer o processo de, vamos chamar assim, né, de incorporação dos conhecimentos, né? Porque mônada e Budi não precisam de conhecimento, eles são o conhecimento. Então, essa situação que acabamos de descrever, né, nos leva, inevitavelmente, a um deslocamento do centro da existência da aprovação externa para a escuta interior. A validação deixa de ser procurada, porque o eixo da consciência migra da persona para o self. A autenticidade deixa de ser uma performance, que todos nós acabamos sendo obrigados, né, dentro desse mundo. Eu não gosto de chamar de louco, porque louco, essa consciência, né, se reveste, né, principalmente da loucura rotedoriana, né? Mas nesse mundo maluco, né? Acho que o maluco é mais singular. Então, podemos usar a singularidade permeada para o todo, né? Então, a autenticidade deixa de ser uma performance e torna-se consequência natural da coerência entre pensamento, sentimento, palavra e ação. Entretanto, liberdade não significa ausência de vínculos, nem negação das tradições. Significa relacionar-se conscientemente com elas. O indivíduo desperto, voltando aqui de novo na nossa discussão anterior, não destrói seus condicionamentos, ele os ilumina. Da mesma forma, paz não é anestesia emocional, é a capacidade de permanecer presente diante da incerteza, permitindo que o conflito se transforma em consciência. O desconforto deixa de ser inimigo e passa a atuar como mensageiro da alma.
cada mandala natal revela uma arquitetura singular do processo de individuação. Os senhores do tempo não determinam destinos, simbolizam ritmos pelos quais a psique amadurece. Os trânsitos não obrigam acontecimentos, anunciam possibilidades de transformação. Assim, o propósito não é escapar da vida cotidiana, mas habitá-la com presença. Cada escolha torna-se um ato alquímico. Cada revelação transforma-se em espelho. Cada crise converte-se em rito iniciático. Cada símbolo revela uma dimensão ainda desconhecida da consciência. O despertar não conduz à perfeição, nem elimina as contradições humanas. Ele inaugura uma disposição permanente para observar-se, revisar-se e renascer. E olha que legal. Aí você fala assim, mas como é que é esse renascimento? Cara, presta atenção. Você morre hoje. Como isso? Vou morrer hoje. Ué. Porque quando você vai fazer o seu processo de sono, inevitavelmente, esse hoje acabou. Ele não existe mais. E não vai existir mais nunca mais. Então amanhã, um outro você tem a oportunidade de vivenciar o amanhã. Por isso, nós aqui fizemos e elencamos e fazemos questão de determinar o nosso dia solar, porque hoje, 22.698, nunca mais o TENEG 25567 vai ter oportunidade de vivenciar, cara. E o 22.698 é mágico. Por quê? Porque ele é único. Igual o Carl Sagan falou, né, uma vez, né, que somos únicos dentro dessa grande totalidade de energias, né? Isso é muito, mas muito, muito, muito legal. Então, obrigatoriamente, né, esse processo de renascimento que acaba sendo, né, a cada novo despertar, e olha que legal, né? Falamos isso, né? Você está dormindo, você está em estado sonambúlico, né? Sendo somente uma peça de automatização de um todo. Não estamos entrando aqui, cara. Estamos mostrando, de alguma sorte, né, que todos nós renascemos ao despertar. E o despertar é mágico, né? É oportunidade. Aí você fala assim, mas é a oportunidade de fazer o quê? Aí, companheiro, você tem que se concentrar e olhar para dentro, né? Porque cada um de nós tem um exercício específico. Cada um de nós tem um exercício. Então, no fim, a grande pergunta deixa de ser estou desperto e transforma-se em algo muito mais profundo. Qual aspecto do meu ser deseja nascer através da experiência que vivo agora? Essa é muito legal, essa foi muito mágica quando a gente escreveu. Qual aspecto? Olha que legal. Por que eu estou falando assim, qual aspecto? Cara, hoje, o Stula Charira tem exatamente 53 influências das divindades planetárias superiores agindo. Seria mais ou menos assim, né? Um rádio com 53 frequências. Todas elas estão tocando. Mas eu não tenho condição, nem eu, nem nenhuma das consciências viventes, temos condição nenhuma de pegar esses 53 e trazer e fazer uma síntese. Não dá, cara. Não dá. Então, o que a gente tem que fazer? Rodar lá o dial, né? Identificar qual é a frequência que você vai alinhar para o hoje e vai, cara. E vai. E faça. Mas e as outras 50... Cara, as outras 52, elas vão continuar lá. Elas não vão deixar de ser. Por quê? Porque cada um desses caras, né, estão fazendo as suas entregas. E você pode
Se utilizar de uma ou de outra, é claro, evidentemente, voltando, né, estando desperto, né, ou melhor, né, estando consciente, né, do que você pode, número 1, deve, número 2, e o número 3 é mágico, né, se identifica para fazer. Isso é muito legal. Então, essa pergunta inaugura o caminho da individuação. Uma jornada na qual personalidade e self deixam de competir e passam lentamente a cooperar na realização daquilo que Jung chamou de totalidade psíquica. A nossa síntese junguiana, né, desse texto maravilhoso, da nossa opinião, evidentemente, né, não estamos aqui atribuindo valores externos, estamos trabalhando com o nosso valor interno, com a nossa capacidade de entendermos que o nosso hábito busca a excelência que aqui identificamos como sendo, né? Então a nossa síntese junguiana, o sono existencial, não é uma ignorância, mas identificação inconsciente com a persona e com os complexos herdados. O despertar corresponde ao início da individuação, um movimento contínuo de integração da sombra, diferenciação da consciência e aproximação progressiva ao self. Sob a linguagem da astrologia, esse processo manifesta-se como a resposta consciente aos ciclos simbólicos da mandala natal. A verdadeira liberdade não consiste em romper com o mundo, mas em permitir que cada experiência revele um novo fragmento da totalidade interior. Pensamos que essa leitura preserva o despertar conscientemente ao que deseja emergir através de cada ciclo da alma. Ficamos particularmente satisfeitos com nossa pergunta. Qual aspecto do meu ser deseja nascer através da experiência que vivo agora? Pois sinaliza o foco do julgamento para o processo de individuação, que é muito mais fecundo e psicologicamente consistente, permitindo-nos uma última reflexão em sintonia com tudo o que acima expomos. Reformulamos a própria ideia de despertar assim. Despertar não é tornar-se alguém diferente, é retirar, camada após camada, tudo aquilo que impede o ser de manifestar aquilo que sempre foi. Cara, essa é muito maneira. Vou falar de novo. Despertar não é tornar-se alguém diferente, é retirar, camada após camada, tudo aquilo que impede o ser de manifestar aquilo que sempre foi. E para finalizarmos, nos remetemos a um dos grandes desse orbe, Michelangelo, quando perguntaram quando ele esculpia suas obras de mármore. Respondeu, melhor, quando perguntaram como ele esculpia suas obras de mármore. Ele respondeu, a estátua já estava dentro do mármore, eu apenas retirei o excesso. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo pessoal Vênus, vibralizando a área da vida representada na casa 1 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 11, com irradiação da lua crescente amarela, energizando o chakra plexo solar, Manipura, ponto de ligação do corpo astral emocional, o Liga Sharira. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, no viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada. Ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA com base neste ensaio e nos outros dias no exercício psicofilosófico da terapia para a psique. Olha lá, você nos vê no próximo vídeo.